Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo das medidas de dispersão, tá? Então, vamos lá. Minha gente, hoje nós vamos falar sobre uma outra medida, tá? Como vocês já sabem, nós explicamos na aula passada o desvio médio. Trabalhamos a ideia e fizemos o cálculo. Nós terminamos a outra explicação com esta conclusão aqui. Qual aluno teve melhor desempenho? Nós fizemos a análise que a média era a mesma e que, portanto, era o desvio médio que ia dizer quem era o melhor, que a gente já explicou e concluiu que é a Mariana da Glória, porque ela tem o menor desvio médio. Em algumas situações, não é bem este caso, pode acontecer que estes valores eles estejam muito próximos um do outro. Imagine que a Mariana da Glória ela tenha ficado com 0,8 e que o Paulo tenha ficado com 0,9, por exemplo. Quer dizer, a Mariana teria melhor desempenho por 1/10. Então, para resolver esse problema, há uma outra medida de dispersão que é a variância. E a variância ela vai servir exatamente para poder ampliar as diferenças aqui entre esses valores do desvio médio, tá? Então, a variância, conceitualmente, é o seguinte: variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Sei que falando assim, né, parece grego, mas vocês vão entender. Basicamente é o seguinte: qual é a diferença do desvio médio para a variância, que é o que nós vamos ver agora? Se vocês lembram bem, a fórmula do desvio médio é muito parecida com essa. Qual é a diferença? A diferença é que aqui as diferenças entre cada valor e a média, ou seja, as subtrações aqui, elas vão estar elevadas ao quadrado. E eu também não vou ter mais o módulo, porque não precisa do módulo, porque como eu estou elevando ao quadrado, qualquer valor que der aqui dentro, como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo, então não precisa de módulo. Mas a fórmula guarda, né, a mesma ideia do desvio médio, com a diferença, como já falei, que está elevado ao quadrado cada um desses termos aqui, tá bom? A nomenclatura é a mesma, né, aquela mesma legenda que vocês já viram, então eu só estou passando aqui. Importante é saber isso, que a maneira de calcular esta variância é pegar cada valor menos a média e elevar ao quadrado e vai somando e depois tira, né, divide por n, tá? E aí você vai ter a variância. Então, vamos em frente. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo que nós utilizamos para explicar o desvio médio, para a gente fazer o treino, tá? Então, eu tenho aqui, né, o Paulo, a Mariana e o Carlos. Tenho aqui as notas, tenho aqui a média. Então, nós vamos fazer o cálculo da variância de cada um deles. Então, vamos para o Paulo. Pegando aqui a fórmula, vamos substituir. Então, a variância do Paulo vai ser 4 menos a média, que é 6, ao quadrado, mais o segundo valor do Paulo é 7, menos 6, que é a média, ao quadrado, mais 5, menos a média, ao quadrado, 10, menos 6, ao quadrado, né? Aqui. E 4 menos 6 ao quadrado, tudo isso dividido por 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores. Continuando, 4 menos 6 é menos 2, 7 menos 6 é 1, 5 menos 6 é menos 1, 10 menos 6 é 4, 4 menos 6 é menos 2. Tudo isso ao quadrado e dividido por 5. Continuando, eu estou só repetindo aqui.
Quanto é menos 2 ao quadrado? É 4. Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 ao quadrado é 16. Menos 2 ao quadrado é 4, dividido para 5. Minha variância vai ser esta soma, que dá 26 sobre 5. Então, a variância do Paulo é 5,2. Tá? Então, está calculada a variância para o Paulo. Nesse caso aqui, nós usamos o método, usamos a fórmula, escrevemos tudo que tinha direito, né? Usando aqui os parênteses e tudo mais. Como no desvio médio, a gente também pode fazer isso aqui de maneira mais rápida, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o modo prático para a gente resolver isso aqui. Tá? Como é o modo prático? O modo prático é o seguinte. Vamos fazer o da Mariana, tá bom? O do Paulo já está feito. Vamos fazer o da Mariana. O modo prático fica assim, pessoal. Está aqui a fórmula, mas eu não vou ficar muito preso a esta fórmula. Eu vou mais direto. Porque o que interessa é que a gente pegue a diferença, ou seja, a gente pegue a distância entre cada valor e a média. Então eu pergunto, qual é a distância entre o 7 e o 6? É 1, e já eleva ao quadrado. Qual é a distância do 5 para o 6? Também é 1, e já eleva ao quadrado. Qual a distância do 6 para o 6? 0 ao quadrado. Distância do 5 para o 6? 1 ao quadrado. Distância do 7 para o 6 é 1 ao quadrado. Ou seja, em relação ao desvio médio, que a gente viu na aula passada, é que aqui você vai fazer a distância de cada valor até a média, mas vai levar ao quadrado. Só isso. Continuando, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, sobre 5. Então, a variância vai ser 4 sobre 5. A variância deu 0,8. Aí você tem boa memória e vai dizer assim, professor, o desvio médio da Mariana também foi 0,8. Vai dar sempre igual? Claro que não. Aqui foi uma coincidência ter dado igual. Né? O desvio médio e a variância teriam o mesmo valor, porque como aqui tudo foi 1, né? Aliás, com exceção do zero, quando você eleva ao quadrado não muda nada. Ó. Entendeu? Então, elevar ao quadrado aqui não modificou em nada, por isso que a variância deu a mesma para a Mariana. Ok? Então, nós fizemos aqui de maneira rápida. Mas a gente ainda pode ser mais rápido ainda. Né? Tem a maneira relâmpago para a gente fazer isso aqui. Né? O modo raio. Né? Vamos fazer o Carlos Henrique no modo raio. Como é que eu faço? Eu faço tudo direto, pessoal. Eu faço logo assim. Ó. Qual é a distância do 1 para o 6? É 5. Só que você não vai levar ao quadrado? E quanto é 5 ao quadrado? 25. Qual a distância do 9 até o 6? É 3. Mas só que 3 ao quadrado é 9. Distância do 10 para o 6? 4. Elevado ao quadrado? 16. Distância do 7 para o 6? 1. Ao quadrado? 1. Distância do 3 para o 6? 3. Elevado ao quadrado, 9 sobre 5. Esta soma vai dar 60 sobre 5. Então, a variância do Carlos Henrique é 12. Então, é assim que se calcula a variância. Colocando tudo isso na mesma tabela, nós vamos ter aqui. Aí eu vou ter a tabela aqui mais completa, eu tenho os valores, tenho a média, tenho o desvio médio, que foi o que a gente já tinha calculado na outra aula. E aqui eu coloquei as variâncias. A variância do Paulo foi 5,2. Da Mariana da Glória, 0,8. Eu já comentei por que não mudou. E do Carlos Henrique é 12. Perceba que as diferenças entre elas aumentou. Ou aumentaram, né? Aqui era 0,8, 2, 3,2. 5,2, 12, 0,8. Por que aumentaram? Porque você elevou ao quadrado. Então, normalmente, quando a gente eleva ao quadrado, você vai ampliar esses valores. Então, pessoal, é assim que a gente faz o cálculo da variância. Tá? Muito simples. Ok?
Aí eu vou aproveitar a mesma aula e falar da terceira e última medida de dispersão, que é o desvio padrão. E o que é o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Botando na fórmula, que é assim, desvio padrão, raiz quadrada da variância. Ou seja, esse desvio padrão que vocês vão perceber em muitos exercícios é um dos mais cobrados em questões de vestibular, em questões do Enem, etc. Para calcular esse desvio padrão, na verdade, é simples demais. O trabalho é só calcular a variância, porque o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, como é que nós vamos calcular aqui o desvio padrão de cada um dos nossos alunos aqui, do Paulo, da Mariana e do Carlos Henrique? Vamos lá. Do Paulo, qual é o desvio padrão do Paulo? Vai ser a raiz quadrada da variância do Paulo. Quanto é a variância do Paulo? 5,2. 5,2. Quanto é a raiz quadrada de 5,2? Aproximadamente 2,28. Então, está ali o desvio padrão do Paulo Rodrigues. A Mariana da Glória. Qual vai ser o desvio padrão da Mariana da Glória? Vai ser a raiz quadrada da variância. Quanto é a variância da Mariana? 0,8. Então, o desvio padrão, raiz quadrada de 0,8 é 0,89. Carlos Henrique. Desvio padrão do Carlos Henrique é a raiz quadrada da variância do Carlos Henrique, que é 12. Então, o desvio padrão, raiz quadrada de 12, é 3,46. Ok? Então, está aqui. Tá? Desvio padrão de cada um deles. Então, gente, é muito simples, né? Tranquilo. Tá? Em suma, as medidas de dispersão são 3. O desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, isso aqui são medidas de dispersão. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Tá? Um abraço para vocês. Revejam o vídeo se necessário, se tiver alguma dúvida e tal. Né? E vamos exercitar na atividade que eu vou propor para vocês no livro didático. Abração, até mais.